Bom dia, boa tarde e boa noite, nono ano. Aqui é a segunda parte da aula sobre estados físicos da matéria, certo? A gente já estudou bastante coisa, né? A gente já viu a metodologia científica, os seus princípios, como ela é utilizada, para que ela serve, certo? Os tipos de conhecimento dentro dessa aula sobre metodologia científica. A gente deu introduzida na física, seus princípios, sua utilização, certo? E o que é que ela tem a ver com o nosso dia a dia. A gente também viu as áreas da física e sua história. A terceira aula foi sobre química, a introdução à química, os principais conceitos, a história da química e para que ela serve no nosso dia a dia, certo? E a aula passada a gente viu um pouco sobre a matéria. A gente viu os três estados da matéria, estado sólido, líquido e gasoso, cada um bem especificadozinho, com suas particularidades, seus princípios, seus conceitos, etc. Como você já me conhece, meu nome é Celso Lucas, eu sou o professor de ciências de vocês, certo? Uma coisa que eu gostaria muito de falar, que tem total relação com a passagem dos estados físicos da matéria, é que essa relação dos estados físicos da matéria está relacionada a uma coisa. Anotem aí tudo que eu escrevi no quadro, certo? Ela vai estar relacionada à passagem de calor, não é isso? E a variação de temperatura, certo? A passagem de calor e a variação de temperatura é o principal conceito que vai dizer por que e como os estados físicos devem mudar de estado, passando do sólido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido e assim sucessivamente, certo? Outra coisa que vocês têm que ter em mente, muito importante, repito, anotem tudo que eu estou falando, certo? Os processos, não alteram, eles não vão alterar a composição das substâncias, certo? Repetindo aí, dois princípios muito importantes quando a gente fala sobre estados físicos da matéria. A passagem do calor e a variação de temperatura vai ser o que causa a mudança desses estados físicos, certo? Essa dinâmica dos estados físicos da matéria existe através da passagem de calor e a variação de temperatura. E os processos, eles não alteram a composição das substâncias, certo? Você pode estar em qualquer estado físico, dentro dos três estados físicos, que a composição da substância, ela nunca vai ser alterada, certo? Repitam comigo. Os processos, eles não vão alterar a composição das substâncias, certo? Esses processos aqui, que não alteram a composição das substâncias, são diferentemente de, por exemplo, você pegar algum alimento e esquentar o alimento. Você vai estar colocando no alimento muito calor. Ele não muda de estado físico, certo? A maioria dos alimentos, eu estou falando aqui, por exemplo, tomate. Você pegou o tomate e você colocou ele no fogo. Ele não vai mudar de estado físico, ele vai continuar sendo sólido. Porém, como você botou calor ali em excesso, os nutrientes dele, que estão a quantidade elevada, eles vão diminuindo sua quantidade, porque você botou uma certa temperatura ali naquele alimento, certo? Isso é uma coisa. Agora, você expor substâncias que podem mudar de estado físico, como a água, por exemplo, ela passa pelos três estados, mas a composição química dela nunca é alterada, certo? Certo? Dando continuidade aqui, a gente vai estudar um pouco mais detalhadamente sobre os estados físicos da matéria, certo? Eu apresentei a vocês, que vocês já estão cansados de saber, os três estados físicos: sólido, líquido e gasoso, certo?
Agora, quem é que de vocês sabe me responder o nome quando o sólido se transforma em líquido? Isso mesmo, é a fusão, certo? A passagem do estado sólido para o estado líquido tem esse nome, fusão. Certo? E ao contrário, quando o líquido, você botou ele na geladeira e ele passa a ser sólido. Como é que é o nome? Isso aqui é mais fácil de lembrar, né? Só você ir com o raciocínio. É solidificação. Certo? Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o sólido, solidificação. Já quando o líquido ele passa para o estado gasoso, a gente chama de vaporização. Certo? E quando o gasoso ele passa para o estado líquido, a gente chama de condensação. Certo? E a gente vai ter ainda duas outras situações. A passagem do estado sólido para o estado gasoso. E a passagem do gasoso para o estado sólido, certo? Do sólido para o gasoso, a gente chama de sublimação. E do gasoso para o sólido, a gente chama de sublimação. Isso aqui vocês já estão cansados de aprender, né? Mas tenho certeza que vocês não lembravam desses nomes. Sólido para o líquido, fusão. Líquido para o sólido, solidificação. Do líquido para o gasoso, vaporização. E do gasoso para o líquido, condensação. Quando eu passo do gasoso para o sólido, eu tenho uma ressublimação. E quando eu passo do sólido para o gasoso, eu tenho uma sublimação. Certo? Outra coisa muito importante que vocês precisam saber é que quando a gente vai nesse sentido aqui, a gente tem algumas características. Já quando a gente está vindo nesse sentido aqui, a gente tem outras características. Quais são elas? Quando a gente está indo do sólido para o gasoso nessa direção, a gente vai ter um aumento de temperatura. Certo? Em consequência desse aumento de temperatura, a gente tem uma diminuição da pressão. Aumentamos a temperatura e diminuímos a pressão. Já aqui, a gente vai do sentido do gasoso para o sólido, nessas de baixo, condensação, solidificação e ressuscitação. A gente vai ter uma diminuição da temperatura sempre. Certo? E um grande crescimento da pressão. Recapitulando, quando a gente está indo aqui do lado do sólido para o gasoso, nos exemplos da fusão, da polarização e sublimação, a gente aumenta a temperatura e diminui a pressão. Já quando a gente está indo fazer condensação, solidificação e ressublimação, a gente diminui drasticamente a temperatura, mas aumenta exponencialmente a pressão. Certo? Copiem e desenhem, vocês podem parar a aula aí e desenhem isso aí na de vocês, é de grande importância. Agora, a gente vai estudar cada processo daquele que eu citei, certo? Primeiro, a gente vai começar pela solidificação.
Quem lembra que aqui era solidificação? Isso mesmo, quando está líquido, do líquido para o sólido, certo? Ó, cada material ou cada matéria possui uma fonte própria de solidificação. Certo? Cada material vai possuir uma fonte própria de solidificação, que vai variar de acordo com a temperatura e pressão necessárias para a gente fazer com que aquele material se solidifique, certo? Quem lembra lá que eu estava explicando? Para a gente fazer uma solidificação, a gente precisa diminuir a temperatura e aumentar a pressão. Mas como é que isso acontece? Vamos lá. Vamos dar aqui um exemplo da água. A gente tem várias moléculas de água, certo? Essa molécula de água, como eu falei na aula passada, tem um grau de agitação leve. Então elas se movimentam de forma leve, certo? Esses traços do lado das bolinhas são para exemplificar o movimento delas. As outras estão de lado. As moléculas da água, elas estão sempre se movimentando, certo? Mas aí, quando você está diminuindo a temperatura, elas vão começar a liberar calor. Estão liberando calor, liberando calor, liberando calor e liberando calor. No momento que elas estão liberando o calor, elas vão diminuir a sua movimentação e vão aumentar as suas interações, certo? Elas aumentando sua interação, o que acontece? A atividade aqui que elas estão se movimentando, elas, aqui vamos chamar de situação A, e aqui B, depois de elas se movimentarem bastante. Certo? As moléculas não vão se agitar tanto, e elas vão começar a ficar juntas umas das outras. Certo? E essa junção aqui das moléculas umas das outras vai fazer com que elas virem o gelo. Certo? Explicando novamente, a gente tem as moléculas no estado líquido. Quando elas estão no estado líquido, elas têm um grau médio de movimentação. Então elas vão estar se movimentando bastante, certo? Com essa movimentação, elas estão liberando calor, ou seja, elas estão perdendo calor. E quando elas perdem calor, elas diminuem a movimentação e aumentam as interações. Na medida que elas aumentam as interações, elas vão ficando mais juntinhas. E as moléculas vão se juntando, se espremendo, até formar o gelo. Certo? E o processo do gelo que vai fazer com que ocorra a solidificação. Certo? Entenderam? Por que eu explico de novo? Vamos mais uma vez, outra vez? A gente tem as moléculas numa fase líquida que estão se movimentando, porque elas têm um movimento médio, certo? Elas estão lá se movimentando. Nessa medida que elas se movimentam, elas liberam calor. E essa liberação de calor faz com que elas diminuem a movimentação com o passar do tempo e aumentem as interações. As interações são elas andando literalmente umas com as outras, bem juntinhas. E quando elas começam, aqui elas estão afastadas na situação A, na situação B elas estão bem juntinhas umas das outras, certo? Quando elas começam a ficar as moléculas da água juntinhas umas das outras, a gente vai ter a formação do gelo. E o gelo é o processo que termina na solidificação, tornando um líquido na fase sólida aqui, no exemplo da água, certo? Vamos agora ver a segunda mudança de estado físico, certo? O segundo, importante que vocês copiem tudo que eu estou falando, certo? Que é a fusão. O que é a fusão? É aquela lá passagem do
sólido para o líquido, não é isso? Então, o gelo vai derreter e virar água, não é isso? Mas nesse exemplo aqui, é preciso que o calor ali não dá solidificação, a gente viu que o calor é liberado. Já aqui é o inverso, tem 3 moléculas juntas que não são mais agitadas, certo? E a gente vai precisar que o calor ele reaja com elas e faça com que elas deixem de ser paradas, quietinhas e comecem a ser agitadas. Certo? O calor vai aumentar o grau de agitação dessas moléculas aqui na fusão, porque ela está na forma de gelo, está congelada, está sólida, e vai passar para o estado líquido. E para passar para o estado líquido, ela vai precisar que o calor aqui agite-as, certo? Essas moléculas. E esse calor vai aumentar o grau de agitação das moléculas. Certo? Ele vai aumentar o grau de agitação das moléculas. E cada substância tem uma coisa bem específica, que se faz muito no laboratório, que é o ponto de fusão. O ponto de fusão, todas as substâncias possuem um ponto de fusão. O que é isso? É a temperatura específica que vai fazer com que algo que está sólido se transforme em líquido, certo? Falando de outras formas, é o calor necessário para a gente poder agitar as moléculas dos materiais. Entenderam? Não é incrível? A ciência não é incrível, né? E isso vai ser o ponto de fusão. Para que isso serve? Por exemplo, a gente saber o ponto de fusão é de extrema importância para a sociedade. Por quê? Um metal, por exemplo, usado em construções, você necessita saber o ponto de fusão dele para saber qual material específico usar em determinados ambientes. Se o material tem um ponto de fusão baixo, ou seja, ele precisa de pouca temperatura para sair do sólido e para o líquido, você não pode usar ele em locais quentes. Você só pode usar ele em locais frios, que não vão subir tanto a temperatura. Mas o ferro, por exemplo, tem um ponto de fusão muito alto, não tem nenhum problema você usar ele em locais quentes, muito quentes, porque ele pode esquentar, chegar a 40, 50 graus, que ele não vai nem pensar em chegar na fase líquida, certo? Para isso é utilizado o ponto de fusão. Também tem outro exemplo, que são os medicamentos. Vocês sabiam que cada parte do seu corpo tem uma temperatura específica? Comumente a gente diz que o ser humano tem 37 graus, não é isso? Mas 37 graus a gente tem na região da cabeça e do tronco. Nas mãos, por exemplo, a gente vai ter 32 graus. Por quê? O calor é produzido principalmente aqui e ele vai se dissipando, se perdendo até chegar nas nossas mãos. Por isso, quando você tem em locais frios, a mão e os pés são os primeiros a sentir essa baixa temperatura. E como é isso aplicado aqui ao ponto de fusão? Alguns medicamentos, eles só vão passar do estado sólido para o líquido com fazer fusão quando chegarem a determinadas temperaturas. Por exemplo, o fígado tem uma temperatura bem específica de 35 graus Celsius. Então, se coloca em determinados remédios o ponto de fusão aqui em 35 graus Celsius. Para quê? Para ele só ficar líquido e o corpo poder absorver ele e utilizar como remédio. Quando ele chegar no fígado, ele pode passar por qualquer região do corpo, mas ele só vai se abrir, só vai se derreter quando chegar no fígado. Esse é o segundo exemplo de ponto de fusão. Percebam que eu dei 2 exemplos aqui de extrema importância para a sociedade, certo? Por isso que é sempre importante vocês estudarem ciência para saber como é que o mundo funciona, certo? Agora a gente vai para o terceiro. Para o terceiro exemplo, que é a vaporização. Certo? Quem lembra aí o que é a vaporização que eu expliquei no começo da aula? Exatamente, é a passagem do estado líquido para o gasoso. Certo?
estado líquido para o gasoso, como eu falei, tem o nome de vaporização. E ela pode ocorrer de três formas. Vamos lá, de cada uma delas. A primeira forma que vai ocorrer a vaporização é na forma de vaporização. De evaporação, desculpa. Evaporação. A segunda é ebulição. E a terceira é calefação. Ó, a evaporação ocorre de forma natural, certo? Mais ou menos ocorre muito em rios, lagos, mares, etc., que é o calor do sol vai fazer com que pequenas quantidades de água evaporem. E aí forma as nuvens, por exemplo, que é a evaporação. A ebulição, ela aqui é natural e lenta. A ebulição aqui não é natural. E rápida. A ebulição, que inclusive dá origem à palavra do nome bullying, certo? Ó, ebulição é quando a gente coloca a água para ferver. A água, quando está fervendo, fazendo bolha, aquelas bolhas, o nome do processo químico é ebulição, certo? Ela não é natural, não ocorre na natureza normalmente. Tem algumas ocasiões, a partir de vulcões, etc., ainda ocorre, mas não é tão natural assim. E ela é relativamente rápida. Quando chega a 100 graus Celsius, começa a pipocar as bolhas, não é isso? E a calefação, ela vai ser extremamente rápida. Todo mundo aqui já fez calefação dentro de casa, eu vou dizer por quê. Ó, calefação, quem aqui já está passando um ovo, fazendo alguma comida, e aí tirou a frigideira do fogão e botou direto embaixo da torneira, e aí fez aquele barulho, e começou a subir o gás. O nome daquele processo químico é a calefação, certo? Que ele é muito rápido. Ele é instantâneo. Por quê? A frigideira estava muito mais quente do que 100 graus Celsius. Então, assim que a água bateu, ela já instantaneamente evaporou, certo? Recapitulando, a vaporização, que é a transformada da passagem do líquido para o gás, ocorre na evaporação, que é de forma natural e lenta. Na ebulição, ebulição e aquecer, certo? Ela não é natural, na maioria dos casos, com algumas exceções, e ela é relativamente rápida. Já a calefação é extremamente rápida e não acontece na natureza de forma alguma, certo? Ó, agora o quarto fenômeno de passagem de estados físicos, que é a condensação. Certo? O que é que vai ser a condensação? Que é quando a gente tem um gás para passar para o estado líquido. Esse mesmo que dá, e faz com que ocorra a chuva, certo? A passagem do gás para o líquido. É a condensação. Certo? Ele vai perder calor, certo? A principal característica é que ele perde calor. E ele também ocorre de forma natural, por exemplo, na formação do orvalho. O orvalho é como se as plantas quisessem liberar água na forma de gás, só que a temperatura está tão baixa que a água, assim como o gás libera, a temperatura está muito baixa e a água já volta por cima das plantas. O orvalho, ele acontece geralmente de manhã, é basicamente assim: você tem uma planta, certo? E aqui a planta vai querer liberar água na forma de gás,
certo? Porque a planta vai pegar nas raízes lá embaixo do solo, entra nela, ela utiliza e libera na forma de gás. Só que a temperatura está tão baixa que essa água já condensa rapidamente e já forma água instantaneamente. E aí de manhã isso acontece muito, as plantas já estão úmidas com a própria água que elas jogaram para fora. Certo? E agora, o último exemplo, o quinto fenômeno, que é a sublimação. Certo? O que é a sublimação? Sublimação é a passagem do estado sólido para o gasoso. É extremamente difícil, certo? Ou, quando a gente tem do sólido para o gasoso, é a sublimação, e do gasoso para o sólido é a ressublimação, certo? Ressublimação. Ocorre em raras ocasiões. A gente tem, por exemplo, a naftalina, que é uma substância que é usada para expelir ratos e baratas dos locais, certo? E a geada, que é a formação do gelo. Quando o ambiente está muito úmido, se forma gelo instantaneamente. A água, na forma de vapor, se transforma em gelo rapidamente quando a temperatura está muito baixa, certo? Esses são os exemplos, os 5 exemplos que eu dei de passagem de estado físico da matéria, certo? Lembrando que são 5, vamos revisar um pouco. A gente teve a solidificação, que foi o primeiro, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. A gente tem a passagem do estado líquido para o sólido, e a do sólido para o líquido é a fusão. Já quando a gente passa do líquido para o gasoso, a gente tem a vaporização, e quando a gente passa do gasoso para o líquido, a gente tem a condensação. E alguns fenômenos, como a sublimação e a ressublimação, que é a passagem do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, que é extremamente difícil de acontecer, né? Porque você tem gás, antes de passar para a água, você já passa diretamente para o sólido, certo? Ocorre só artificialmente por meio do homem, certo? É algo muito raro acontecer na natureza. Então, gente, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.